Lembra-se da estrada deserta, dos gritos e do monstro à espreita nas sombras em Jeepers Creepers? Ele assombra seus pesadelos. Mas, fora das telas, esse filme de terror também acompanhou os atores na vida real, com casamentos desfeitos, doenças, desaparecimentos silenciosos e transformações chocantes. Veja o que realmente aconteceu com eles quando a era do terror chegou ao fim nos anos 2000. Jonathan Breck como Creeper. Jonathan Breck nasceu em 17 de fevereiro de 1965, em Houston, Texas, USA, aos 36 anos. Interpretou o Creeper, um antigo predador alado movido pela fome e pelo instinto, no filme Jeepers Creepers de 2001. Seu rosto, coberto por camadas de maquiagem, era quase invisível para que a criatura pudesse respirar. A partir daquele momento, o monstro falou mais alto do que o homem por trás dele. A infância de Breck foi mais tranquila e tensa do que caótica. Criado em uma família de classe média do Texas, ele estava cercado por expectativas que valorizavam a disciplina e a praticidade em detrimento da imaginação. A criatividade ainda existia, mas precisava ser controlada, até mesmo escondida. Com o tempo, essa tensão o ensinou a suportar o desconforto em silêncio, a suprimir dúvidas e a seguir em frente sem nunca se sentir completamente seguro de seu lugar. Essa reserva interior o acompanhou até a vida adulta. Escolher a carreira de ator significa conviver com a incerteza. Longos períodos de incerteza, uma renda instável e uma perda gradual de autoconfiança devido à rejeição constante. Relacionamentos são difíceis de manter quando a sobrevivência exige viagens constantes. A solidão cresce silenciosamente ao longo dos anos, sem encontrar alívio. Quando Jeepers Creepers finalmente ganhou reconhecimento, veio acompanhado de uma cruel contradição. A atuação física de Breck foi amplamente elogiada, mas sua identidade desapareceu sob a aparência do monstro. Os espectadores se lembravam da silhueta, das asas, dos olhos, mas não do homem. Seus papéis incluem Jeepers, Creepers 2, Star Trek Voyager e Pequenos Espiões. 4. Apesar de ter bastante tempo livre, ele se mantém ocupado, mas ainda sofre com a sensação de estar sendo esquecido. Jonathan Breck tem 61 anos hoje e se mantém deliberadamente afastado da agitação de Hollywood. Ele continua a se dedicar seletivamente à atuação e à produção, priorizando o controle em vez da fama. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de $2 milhões, sua vida é relativamente tranquila. Gina Phillips como Trish Jenner. Gina Phillips nasceu em 10 de maio de 1970, em Miami Beach, Flórida, USA. Aos 31 anos, interpretou Trish Jenner, a irmã mais velha protetora e porto seguro emocional no filme Jeepers Creepers, de 2001. Seu papel transmitia medo, rebeldia e uma força instintiva. Foi um papel que demonstrou resiliência mental diante da pressão. Sua base emocional já havia sido testada muito antes deste filme. Criada em uma família imigrante trabalhadora, Phillips experimentou como o esforço supera o conforto e aprendeu a responsabilidade desde cedo. Quando seus pais se divorciaram, a frágil sensação de segurança na qual ela se apoiava desmoronou, deixando-a enfrentando a solidão numa idade em que a estabilidade deveria ser primordial. A independência tornou-se um escudo, não uma escolha. Essa solidão da infância ressurgiu mais tarde em sua vida amorosa. O relacionamento doloroso deixou cicatrizes emocionais profundas, ansiedade crescente e crises silenciosas de depressão que nunca vieram à tona completamente. Embora sua carreira tenha florescido com projetos como Ally McBeal e Boston Public, sua vida pessoal permaneceu instável. O sucesso veio, mas não trouxe paz. Apenas a pressão para continuar apesar da exaustão. O casamento oferece estabilidade, não fuga. Em 2009, Phillips casou-se com Lee Nelson e a maternidade mudou suas prioridades, levando-a a se concentrar em si mesma. O desafio não era mais a sobrevivência, mas o equilíbrio. Proteger sua sanidade e, ao mesmo tempo, manter sua criatividade. Anos de pressão interna fragilizaram esse equilíbrio, forçando-a a se distanciar conscientemente de uma indústria que anseia constantemente pela fama. Agora com 56 anos, Gina Phillips leva uma vida mais tranquila e reservada em Los Angeles. Ela continua atuando e produzindo seletivamente, moldando seu trabalho à sua maneira, em vez de seguir tendências. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de $3 milhões, sua história não se assemelha mais a uma escalada árdua. Em vez disso, é um processo cuidadoso e gradual de reconstrução após perceber que o alto preço do poder
precisa ser pago para sobreviver. Justin Long como Derry Jenner. Justin Long nasceu em 2 de junho de 1978 em Fairfield, Connecticut, IUA. Aos 23 anos, ele interpretou Derry Jenner, o irmão mais velho, problemático e protetor que se vê envolvido em um pesadelo incontrolável no filme Jeepers Creepers, de 2001. Seu rosto jovial e energia inesgotável tornaram o horror perturbadoramente real. Essa sensibilidade provinha de algo mais profundo do que o roteiro. Criado em uma família católica rigorosa, Justin viveu uma vida de conflito entre disciplina e comportamento, lógica e emoção. A escola tornou-se mais um campo de batalha do que um refúgio. Sua figura esguia e aparência desajeitada o tornavam um alvo fácil para o bullying, e o ridículo gradualmente corroeu sua autoconfiança. O medo o fez se isolar, duvidando de seu valor muito antes de chegar à idade adulta. Essa insegurança permaneceu com ele mesmo depois de alcançar a fama ainda jovem. Quando o filme Jeepers Creepers catapultou inesperadamente sua carreira para novos patamares, a pressão aumentou, em vez de diminuir. O sucesso veio rápido, mas também o medo de revelar suas habilidades. Mesmo enquanto o público ria com ele em Dodgeball e o aceitava, ainda havia uma sensação de desconforto escondida por trás das risadas. Os elogios nunca silenciaram completamente a voz que sempre lhe dizia que ele não pertencia àquele lugar. Sua vida pessoal refletia essa instabilidade emocional. Relacionamentos de alto nível com Drew Barrymore e, posteriormente, com Amanda Seyfried trouxeram fama, mas pouca paz, desmoronando devido à distância, conflitos de agenda e exaustão emocional. Durante esse período, Long também lutou contra a ansiedade e a depressão, agravadas por sua carga de trabalho implacável e pela constante necessidade de ser aceito. Um incidente traumático subsequente, no qual foi drogado e sequestrado durante as filmagens, deixou cicatrizes psicológicas duradouras e danos neurológicos físicos, reforçando ainda mais sua consciência da fragilidade da segurança. Em 2026, Justin Long, de 48 anos, leva uma vida muito diferente. Casado com Kate Bosworth desde 2023 e agora pai, ele tem se dedicado seletivamente à atuação, direção e podcasts, trabalhando em filmes como Barbarian e Tooth, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 14 milhões de dólares americanos. Sua história não é mais sobre provar seu valor. Ela reflete um homem que gradualmente aprende a se sentir seguro em seu lugar no mundo. Avis Marie Barnes como a Policial Weston. Avis Marie Barnes nasceu em Nova Jersey, por volta de 1960. Aos 41 anos, aproximadamente, interpretou a policial Weston, uma figura de autoridade em uniforme que se vê envolvida em um horror que desafia todas as regras no filme Jeepers Creepers, 2001. Sua atuação foi contida e realista, refletindo uma personalidade moldada mais pelo instinto de sobrevivência do que por habilidades de atuação. Ela entrou no filme com simplicidade e autenticidade, e essa honestidade permaneceu com ela do início ao fim. Barnes cresceu em um bairro onde as oportunidades eram limitadas e a resiliência era essencial. A pobreza moldou seu cotidiano e a ambição teve que competir com as necessidades básicas de sobrevivência. A educação tornou-se sua válvula de escape, mas nunca foi garantida. Cada passo adiante exigia esforço, perseverança e sacrifício, especialmente em um ambiente onde o fracasso era mais comum do que o sucesso. Essa pressão a acompanhou até a vida adulta. Entrar para a carreira de atriz significava navegar por uma indústria que raramente espera, enquanto simultaneamente carregava a responsabilidade de representar suas raízes. Os papéis surgiam lentamente e muitas vezes eram subestimados, alimentando o medo de que um erro pudesse desfazer anos de trabalho árduo. Ela aprendeu que a paciência não é uma virtude, mas uma necessidade. Em vez de se aposentar, Barnes prosperou discretamente. Ela continuou a aprimorar suas habilidades de atuação e estrelou projetos como Waves e o futuro filme de Fórmula 1, combinando atuação com produção. Sua carreira não explodiu, mas foi constante. Cada conquista demonstra que sobreviver na indústria exige não popularidade constante, mas perseverança. Até 2026, Avis Marie Barnes, com cerca de 66 anos, continuará trabalhando seletivamente, com um patrimônio líquido estimado em cerca de $800 mil. Sua vida reflete uma carreira moldada pela perseverança, não por prêmios.
A história dela não é estrondosa nem trágica. É estável, realista e construída com esforço, moldada pela força silenciosa de alguém que se recusa a desaparecer. Patricia Belcher como Giselle Gay Hartman. Patricia Belcher nasceu em 7 de abril de 1954, em Helena, Montana, Iowa. Aos 47 anos, interpretou Giselle Gay Hartman, uma médium cínica atormentada por alucinações indesejadas, no filme Jeepers Creepers de 2001. Sua voz transmitia medo e não exagero. Essa personagem carrega mais uma história com um tom de advertência do que uma narrativa ficcional. B. Essa arrogância em relação ao poder não é apenas produto de treinamento. A infância de Belcher a forçou a amadurecer precocemente. Criada na zona rural de Montana, sua família se desfez quando seus pais se divorciaram, destruindo a sensação de segurança na qual as crianças instintivamente se apoiam. A responsabilidade recaiu rapidamente sobre ela. Ela se tornou a cuidadora de seus irmãos mais novos, aprendendo a lidar com o caos antes mesmo de conseguir expressar seus próprios sentimentos. Esses anos lhe ensinaram resiliência, mas também como esconder sua vulnerabilidade quando não era apropriado. Esse padrão a acompanhou discretamente até a vida adulta. Belcher começou sua carreira de atriz muito mais tarde do que seus colegas. Ela tinha uma atração natural por papéis de autoridade, como juízas, médicas, administradoras e burocratas, não por estar destinada a um papel específico, mas porque essas personagens refletiam a compostura que ela aprendera a exalar na vida real. Seus primeiros papéis no cinema, como em Linha Mortal, a catapultaram para a fama, e Jeepers Creepers consolidou seu lugar na memória do público. Papéis na televisão em séries como Bones, Good Luck e Charlie ofereceram estabilidade. Mas por trás desse sucesso constante havia uma inquietação silenciosa. Assim, ela dedicou toda a sua energia ao trabalho, usando a estrutura como escudo. A ausência de escândalos mascarava anos de pressão silenciosa, especialmente porque ela atuava em uma indústria que raramente colocava mulheres que não se encaixavam nos estereótipos tradicionais sob os holofotes. Atuar gradualmente se tornou menos sobre fama e mais sobre sobrevivência através da conformidade. Patricia Belcher, de 72 anos, continua ativa e respeitada no mundo do cinema e da televisão. Com um patrimônio líquido estimado em 1,5 milhão de dólares americanos, sua carreira reflete resiliência em vez de ostentação. Seu legado não se limita a um único papel, mas a décadas de dedicação inabalável em contar histórias de outras pessoas, preservando ao mesmo tempo a sua própria. Tom Tarantini como Roach. Tom Tarantini nasceu por volta de 1960 na Califórnia, Iowa. Por volta dos 41 anos, interpretou Roach, um operário problemático cujos medos eram evidentes mesmo antes de sua demissão, no filme Jeepers Creepers de 2001. Embora o papel tenha sido breve, sua presença inquieta permaneceu na plateia. Foi uma atuação genuína e vibrante, não forçada. Nascido em uma família de classe média, ele cresceu em um ambiente onde a estabilidade era mais importante que a paixão. A atuação era vista como entretenimento, enquanto os negócios eram uma necessidade. Essa divisão o obrigou a desenvolver seu trabalho aos poucos. Esse conflito interno o acompanhou até a vida adulta. Entrar em Hollywood sem o apoio da família ou a proteção da indústria cinematográfica significou anos interpretando papéis secundários e vivendo em constante incerteza. Gradualmente, ele se acostumou a esperar, por telefonemas, por oportunidades, por garantias que nunca chegavam. Mesmo após participações em Jeepers Creepers 2 e filmes subsequentes como Peaceful Warrior e Prom Night, sua carreira permaneceu frágil, sempre em perigo de desaparecer após apenas um projeto. O casamento lhe proporcionou estabilidade emocional, mas também gerou pressão. Longas viagens a trabalho o mantinham longe de casa, criando uma distância que testava sua paciência e confiança. Tarantini priorizou a privacidade em detrimento da fama, protegendo sua família de uma indústria que já era exigente demais. Tom Tarantini tem agora cerca de 66 anos e raramente aparece em público. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 500 mil dólares americanos, reflete uma carreira construída sobre perseverança, não lucro. Sua história não é de triunfos ou fracassos, mas de concessões silenciosas. O preço que pagou por escolher a família e o respeito próprio em vez de um legado glorioso. Eileen Brennan como a senhora Cat. Eileen Brennan nasceu em 3 de setembro de 1932, em Los Angeles, Califórnia, Iowa. Aos 69 anos, ela interpretou a senhora.
Cat, uma mulher frágil e aterrorizante cujo breve encontro revelou a crueldade da criatura no filme Jeepers Creepers de 2001. O papel durou pouco tempo, mas carregou um peso estranho, agravado pelas próprias experiências de vida de Brennan. A essa altura, ela não tinha mais nada a provar, apenas cicatrizes para carregar. Seus primeiros anos foram marcados por uma dor que nunca cicatrizou completamente. Criada na pobreza em Los Angeles, Brennan viveu com um pai alcoólatra, o que transformou sua casa em um lugar imprevisível, onde o medo substituiu a segurança. Mais tarde, ela confessou que suas experiências de abuso deixaram profundas feridas emocionais, moldando sua autoestima e confiança desde jovem. Crescer não foi libertador, mas transformador. Seu casamento com David John Lamson, em 1968, ofereceu esperança de estabilidade, mas a união desmoronou sob pressões emocionais e financeiras, terminando em divórcio em 1974, enquanto criavam 2 filhos. Sua carreira floresceu posteriormente. O misterioso caso Benjamin, um assassinato em um atentado à bomba, forneceu pistas, mas sua vida pessoal permaneceu frágil, como se a alegria sempre carregasse um aviso. O trauma físico que se seguiu mudou completamente a vida dela. Em 1982, Brennan foi atropelada por um carro, sofrendo ferimentos graves que exigiram anos de recuperação e a levaram a um vício em analgésicos prescritos. Assim que estava se recuperando, foi diagnosticada com câncer de mama, o que a obrigou a enfrentar outra batalha que nunca desejou encarar. Infelizmente, Eileen Brennan faleceu em 28 de julho de 2013, aos 80 anos, vítima de câncer de bexiga, em sua casa em Burbank, Califórnia. Ela deixou um patrimônio estimado em $2 milhões americanos, uma quantia modesta se comparada ao seu legado. Conhecida por seus papéis nos filmes O Curioso Caso de Benjamin Button e Clue, ela foi sepultada. Sua vida não foi de paz e felicidade, mas de notável resiliência. Steve Rollerson como agente penitenciário. Steve Rollerson nasceu por volta de 1950 na Flórida, UA. Por volta dos 51 anos, ele interpretou o papel de um diretor de prisão, um sujeito durão no sistema prisional encarregado de conter uma situação de caos crescente no filme Jeepers Creepers de 2001. Sua autoridade irradiava confiança, não atuação. Ele parecia alguém que já tinha visto o suficiente para não ser questionado. Crescendo na Flórida, a infância de Rollerson foi desprovida de glamour ou atalhos. Esse ambiente valorizava a resiliência e a autossuficiência, moldando uma visão de mundo que prezava a perseverança em detrimento da ostentação. Os sonhos eram realistas e as ambições cuidadosamente ponderadas. Para ele, atuar não era um hobby trivial, mas um trabalho, algo a ser levado a sério, até mesmo buscado. Essa abordagem moldou sua carreira. Ele se sentia atraído por papéis mais profundos do que glamourosos, frequentemente interpretando homens afetados pela violência, por instituições ou por queixas morais. Filmes como Bully e, mais tarde, Punisher refletiram essa seriedade, colocando-o em histórias onde poder e consequências se confrontam. Seu trabalho era constante, mas raramente agradável. Sua vida pessoal era protegida. As longas horas no set de filmagem e as exigências das gravações em locações externas criaram um distanciamento, fomentando a privacidade como forma de autopreservação. Rollerson evitava a ostentação, preferindo a estabilidade à popularidade, mesmo quando uma maior atenção pudesse trazer recompensas mais rápidas. Em 2026, Steve Rollerson terá cerca de 76 anos e estará praticamente fora dos holofotes. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $400 mil americanos, reflete uma carreira construída sobre credibilidade, não sobre reportagens sensacionalistas. John Becerra como o soldado Gideon. John Becerra nasceu em 10 de março de 1961, na Flórida, UA. Aos 40 anos, interpretou o policial Gideon, um vigilante agente estadual que tenta restabelecer a ordem diante de algo inexplicável, no filme Jeepers Creepers de 2001. Sua participação, embora breve, foi autêntica, aparentemente frágil, como uma linha de defesa humana. A serenidade de sua música era profundamente marcada pelas ansiedades da vida. Os primeiros anos de Becerra foram mais moldados pelo deslocamento do que por suas raízes. As frequentes mudanças de residência da família interromperam a continuidade, forçando-o a se reconectar com amigos, aprender e reconstruir sua identidade. A estabilidade nunca teve tempo de se consolidar. Ele aprendeu a se adaptar rapidamente, a lidar com situações com a velocidade de um raio
e a esconder partes de si mesmo. Habilidades que pareciam resilientes na superfície, mas que, no fundo, ocultavam um cansaço silencioso. Essa inquietação o acompanhou até a vida adulta e sua carreira. Construir uma carreira de ator significa aceitar a incerteza como uma companheira constante, nunca sabendo que papel virá ou irá embora. A falta de uma âncora estável leva a uma vida profissional constantemente em busca de pequenos avanços. Pequenas vitórias são importantes porque são raras, enquanto os fracassos duram mais do que o esperado. A televisão oferece uma estrutura que o cinema não possui. Trabalhar em Days of Our Lives cria ritmo e continuidade, e projetos como Common Sense Golf preenchem as lacunas. No entanto, mesmo com atuações consistentes, permanece uma tênue sensação de direção e o ator está sempre pronto para atuar, porque ficar parado nunca parece seguro. John Baccara, agora com 65 anos, trabalha extensivamente como ator e diretor. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 600 mil dólares americanos, sua carreira reflete perseverança, não lucro. Brandon Smith como Sargento David Tubbs. Brandon Smith nasceu em 13 de agosto de 1952, no condado de Harris, Texas, USA. Aos 49 anos, interpretou o Sargento David Tubbs, um policial cansado de uma pequena cidade que pressente o perigo muito antes que ele chegue, no filme Jeepers Creepers de 2001. Seu personagem exalava determinação, calma e uma compostura ameaçadora. Era um tipo de autoridade moldada pela experiência de vida, não por conquistas. Os primeiros anos de Smith foram marcados mais por dificuldades do que por ambição. Criado na zona rural do Texas, em uma família de agricultores, ele compreendeu os fardos do trabalho antes mesmo de compreender a liberdade da infância. As pressões financeiras eram constantes e as discussões entre seus pais enchiam a casa de uma tensão que nunca se dissipava completamente. O esgotamento físico se instalou cedo e ele aprendeu a viver sem segurança emocional. Essa experiência moldou seus relacionamentos ao longo da vida adulta. O casamento lhe trouxe amizade, mas também gerou conflitos, especialmente quando seu alcoolismo vinha à tona em momentos de estresse. Esse vício nunca foi revelado abertamente, mas corroeu silenciosamente a confiança e quase levou ao fim de seu casamento com Margaret Lawrence. O que sustentou essa união não foi o romance, mas a paciência. Sua carreira seguiu um padrão semelhante. Smith trabalhou de forma consistente, mas nunca improdutiva, participando de projetos como Powder e, mais tarde, Bernie, frequentemente interpretando homens dominados pelo cansaço em vez da esperança. Atuar não era uma fuga das dificuldades, mas uma continuação delas. Mesmo após o programa Jeepers Creepers ter restaurado sua fama, sua vida permaneceu simples, focada em atividades cotidianas em vez da fama. Infelizmente, Brandon Smith faleceu em 27 de outubro de 2023, em Houston, Texas, aos 71 anos. Ele faleceu em paz após anos lutando contra doenças, incluindo um leve problema cardíaco diagnosticado em 2010. Ele foi sepultado discretamente, deixando para trás uma fortuna estimada em $1 milhão, que refletia menos sua fama do que sua perseverança.